Olá, o EM Entrevista está começando hoje uma série de programas com participação dos pré-candidatos, tanto à presidência da República quanto também ao governo do Estado. No episódio de hoje vamos conversar com Felipe Dávila, que é o pré-candidato do Novo. Ele foi oficializado pré-candidato no início de abril. Felipe Dávila tem 58 anos, é professor, cientista político, não é isso? E formado em administração. Exato, administração pública. Administração pública, em Harvard. Em Harvard, é. Então ele é o nosso convidado de hoje. Eu não posso começar essa entrevista fazendo alguma pergunta sobre política, porque o Felipe chegou aqui com as mãos assim. Eu até perguntei se ia ser uma luta de boxe e tudo, mas aí ele vai contar o que aconteceu. O que foi isso, Felipe? Não é boxe, não. Isso aí foi um acidente de um esportista amador. Eu estava correndo de manhã no escuro, aliás, antes de embarcar para Minas Gerais ontem à noite, em Belo Horizonte, e aí acabei tropeçando, caí e dei um peixinho, só que não era no gramado de futebol, não era no asfalto mesmo. Mas aí... não foi aqui em Minas, não. Não, né? foi em São Paulo, foi em São Paulo. Tá. Mas eu fui bem atendido aqui em Minas, no Mater Dei, lá que eu acabei sendo levado lá pelo nosso pré-candidato a deputado federal, o Bernardo Ramos, que me levou ao hospital para fazer o curativo. Então, meus curativos são mineiros. Então, você veio voando com as mãos feridas. Vim com as mãos feridas e Minas curou. Olha, bom sinal. Caramba. Bom, eu queria te perguntar, iniciando essa conversa, o seguinte. Por que razão é o senhor que está sentado aqui e não o governador Zema, que eu desconfio seja dos integrantes do Novo com mandato a principal expressão do partido? Por que ele não está se candidatando a presidente e é o senhor que ocupa esse posto? Bom, primeiro que o governador Zema fez um governo extraordinariamente exitoso, está aí com mais de 72% de aprovação e quer dar continuidade, quer concluir uma fase importante de reformas. Não tenho a menor dúvida de que Minas vai dar um enorme avanço no segundo mandato do governador Zema, porque ele vai conseguir fazer a maioria na Assembleia Legislativa, que esse foi um grande percalço que ele teve no primeiro mandato, né? Apenas 2 deputados do Novo, então isso fez com que ele tivesse muita dificuldade em aprovar várias reformas. E eu tenho certeza que com maioria na Assembleia Legislativa, que o governador Zema vai fazer um mandato extraordinário e pode ser o nosso candidato à presidência da República em 26, se fizer um bom trabalho. Não tem, é isso aí. A fila tem que andar na política. Isso é uma das coisas boas do Partido Novo. As coisas andam, né? E o governador vai ter que se preocupar também em fazer o seu sucessor em Minas Gerais. Mas, sem dúvida nenhuma, o Novo temos nós, partido, como a maior vitrine política, o exitoso mandato de Zema em Minas Gerais. Conosco nessa entrevista está o Guilherme Peixoto, que é repórter da Editoria de Política. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem, Beni, tudo bem, Felipe. Um prazer estar aqui com vocês para a gente bater esse papo sobre a pré-candidatura do Felipe. Eu vou começar perguntando ao Felipe como que ele pretende fazer para dar um salto, dar um impulso na candidatura. As pesquisas têm apontado uma certa dificuldade do Novo em passar, em romper a barreira do 1%. O que fazer, Felipe, faltando aí cerca de 6 meses para essa eleição? Bom, primeiro, aprender com o governador Zema, né? Ele também estava lá patinando 1%, 2%, de repente, quando na hora certa, ele cresceu na hora certa. Não está crescendo na hora errada. Aliás, não é a minha pré-candidatura, são todas as candidaturas do chamado terceira via que não decolam, não patinam. O Brasil está muito polarizado. Mas o que nós temos de fazer é preparar esse terreno, mostrando às pessoas o que poderia acontecer no Brasil se tivéssemos um governo que não fosse populista. Porque o que acontece com esse legado de populismo de esquerda e de direita? Porque não é um problema de um governo, é um problema de vários governos. O Brasil está estagnado há 20 anos, a economia. Nós não crescemos. O Brasil tem recorde de desemprego. O Brasil tem 20 milhões de miseráveis. O Brasil voltou a ter a inflação mais alta dos últimos 40 anos. E o que acontece? O que as pessoas estão querendo? O Brasil que volta a crescer, a prosperar. E essa turma não sabe essa fórmula, porque se soubesse já teria sido implementado e o Brasil não estaria do jeito que está hoje. O que as pessoas estão preocupadas hoje? Elas não estão preocupadas com a eleição. Você tá, Guilherme, o Beni tá, eu tô, porque estamos no jogo.
Mas a maioria dos brasileiros querem pagar o boleto. Como é que faz com o gás que pulou de 70 para 140? Como é que faz com o preço da gasolina que está mais de R$ 8 na bomba? São essas as aflições do brasileiro. Por isso que o brasileiro não está nem com a eleição. Mas quando a eleição entrar no radar, a pergunta que ele vai se fazer é: minha vida melhorou ou piorou? E a resposta vai ser: minha vida piorou. Portanto, eu não acho que nós teremos uma eleição tão polarizada como ela está agora. Porque na hora que cair a ficha do brasileiro, ele vai querer saber quem é que vai fazer minha vida ficar melhor. E aí o ouvido e a atenção dele vai estar aberto para escutar propostas. Essa inflação vai derrotar o Bolsonaro ou não? Ajuda muito. Inflação alta, economia parada, alto desemprego é realmente uma âncora no pé de qualquer candidato que venha disputar reeleição no Brasil e no mundo. E nós teremos, infelizmente, inflação continuando a crescer, escalar nos próximos meses. Então o brasileiro vai continuar sendo castigado todos os dias que for ao supermercado, ao posto de gasolina, à mercearia ou a um estabelecimento para comprar lá seu botijão de gás. O senhor citou que as outras candidaturas da chamada terceira via também estão na mesma situação em relação às pesquisas, mas a sua candidatura tem uma questão especial, que é sem fundo eleitoral, sem tempo na TV e sem coligações. Isso. Vai ser no gogó? Como é que vai ser isso? Como é que escapole dessa situação? Beni, o importante é colocar um projeto de país. Nós estamos querendo mostrar para o brasileiro, nós temos um projeto de país. O que o Brasil precisa para fazer a economia voltar a crescer, a gerar renda e emprego? E aí a primeira proposta nossa é a abertura unilateral da economia. É muito importante isso. Todo país que ficou rico é um país capaz de concorrer, competir na economia global. Não tem país que ficou rico com reserva de mercado, criar feudo de subsídio, privilégio para categoria. Não existe. E o Brasil aposta nisso há mais de 40 anos. Criar privilégios, feudos de privilégios para determinados setores. Isso vem empobrecendo o brasileiro. Eu estou vendo o teu telefone celular. O nosso telefone celular custa 2 vezes mais caro aqui no Brasil do que comprar fora do Brasil. Isso é reserva de mercado. O que a reserva de mercado faz? Qualquer produto ficar muito mais caro para o brasileiro, nós perdemos competição internacional, não geramos emprego, não geramos renda e ainda por cima corremos o risco de continuar a ser um dos países mais desiguais do mundo. Portanto, é o caminho errado. E qual é o caminho certo? Abertura unilateral. E o brasileiro sabe disso no dia a dia, né? Quanto mais concorrência, melhor. Quando você vai comprar uma camisa, você vai comprar uma calça, o que você faz? Você vai em concorrência, você vai numa loja, depois você vai em outra loja, e é isso que o Brasil precisa. E a segunda pauta, que é fundamental, é a pauta do meio ambiente. Por que a pauta do meio ambiente é importante? Eu digo que os países ficaram ricos no século XX quando descobriram petróleo. Os países vão ficar ricos no século XXI quando descobrirem como sequestrar carbono, diminuir a emissão de carbono. E o Brasil é a grande potência mundial do meio ambiente. Por quê? Porque nós temos terra e capacidade de sequestrar metade do carbono do mundo. Portanto, temos um enorme potencial para atrair investimento via meio ambiente e temos um enorme potencial de gerar renda, investimento e emprego via abertura comercial. Meio ambiente é um bom tema, né, Guilherme? Já que o senhor tocou em meio ambiente, nós vamos levantar a bola aqui, porque Minas Gerais está passando por um debate já há 2 semanas a respeito da Serra do Curral. Imagino que o senhor deva estar acompanhando essa questão que envolve a licença concedida pelo governador Zema, do seu partido, à exploração de minério na Serra. O que o senhor pensa disso, dessa questão? O senhor acha que a licença dada pelo governo veio em boa hora, está de acordo com o que o senhor acredita? Ou o senhor pensa que há em Minas Gerais, por exemplo, uma minério dependência? Bom, primeiro, eu não acho que isso aconteceu, essa dependência do minério em Minas Gerais. Aliás, o governador Zema conseguiu atrair mais de 200 bilhões de reais em investimento, mostrando a diversificação da economia mineira. Nós temos, numa região pobre, como é o Vale do Jequitinhonha ali, o crescimento, por exemplo, dos painéis solares. Nós temos energia renovável, energia boa, energia limpa para o Brasil. Nós temos o agro em Minas, que continua sendo um agro muito competitivo, e principalmente na exportação de produtos. Nós temos agora investimento em carros elétricos, baterias. Nós estamos diversificando em Minas, mas evidentemente a mineração ainda é uma coisa importante. Mas, a meu ver, 2 coisas sobre o tema. Primeiro, esse é um governo que aumentou muito a barra
da mineração sustentável, justamente por causa dos problemas que nós tivemos em Mariana, Brumadinho, etc., vem aumentando as exigências e a barra da preservação ambiental. Então, a compensação ambiental é uma coisa que está sendo levada a sério a partir daqui. Então, isso me parece um bom ponto. Segundo ponto, que essa questão da Serra do Curral, ela não começou ontem, ela começou há 9 anos atrás, desde que foi apresentado o estudo. Ela vem tramitando há 7 anos, ou seja, 2 anos de projeto e 7 anos de trâmite. 7 anos, passando por governos, por órgãos técnicos e sendo aprovada de forma técnica. E mais, e para ser aprovada finalmente agora, com as novas restrições sustentáveis e ambientais impostas pelo governo por causa dessa mudança da realidade depois desses acidentes de Brumadinho e Mariana. Então, assim, o que nós temos de pensar? Se nós contestarmos os órgãos técnicos de tomar decisões e sempre explorar do ponto de vista político por causa do ano eleitoral, nós cometemos um erro. Aliás, estávamos comentando aqui um pouco antes o que foi perder a Heineken aqui por uma exploração errada política da exploração de um fato que não ia ocorrer e que ia trazer muito emprego para a cidade de Pedro Leopoldo. Então, assim, não faz sentido fazer isso. Nós precisamos respeitar os pareceres técnicos, os trâmites, mas se está de acordo com a legislação ambiental, com a legislação de minério, passou por todos os órgãos técnicos e foi aprovado, por que não aprovar? Então não foi uma aprovação do governador Zema, foi um processo que tramita há 9 anos. Mas o senhor, não sei se o senhor tem conhecido, o senhor conhece a Serra do Curral? Aliás, eu estava elogiando outro dia a vista, ela é maravilhosa, a Serra do Curral. Todo mundo falou, vai acabar a Serra do Curral. Eu falei, eu não acho que vai acabar a Serra do Curral. Eu acho que eu queria entender assim um pouco, até deve ser interessante o ponto de vista de alguém que é de fora de Minas, digamos, né? Então, em tese, uma visão mais isenta, mas eu digo assim, até onde vai apenas o argumento técnico quando nós estamos tratando de uma coisa que é sagrada para os belo-horizontinos e para os mineiros em geral. Né? Há certas coisas em que você não deve tocar. Né? Então, vamos comparar assim, se houvesse minério no Monte Fuji, os japoneses autorizariam a exploração lá? Ou no Mont Blanc, na França, ou no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro? Isso são monumentos sagrados da natureza, onde você não toca nisso. E a Serra do Curral está nesse time. Então, a minha pergunta, que é mais quase uma afirmação, é assim, há coisas que são intocáveis, assim, ainda que haja laudos técnicos e explicações e argumentos para justificar que se minere ali, há um sentimento, né, no ar de que não se deve fazer aquilo, porque como é que vai ser amanhã Belo Horizonte sem aquilo? Né? Como é que o senhor vê isso? Primeira coisa, o estudo que eu vi é que representa 1,7% do território. Então não tem nada a ver que vai destruir uma montanha. Na verdade, é uma parcela ínfima. Primeira fase, né? Primeira fase. O que eu vi lá, segunda. Bom, não sei. O que eu vi lá no projeto. Não, então, segunda coisa, que ao longo de todo esse processo, se isso despertar uma consciência de que nós precisamos preservar, tal, vai ter um outro movimento político em torno disso. Mas o que a gente tem que pensar é que nós não podemos deslegitimar a parte técnica de uma coisa que vem sendo argumentada durante tanto tempo, porque senão você descredencia o governo. É isso que está acontecendo no Brasil, gente. A gente vem descredenciando o governo baseado em dado e evidência. Isso é uma desgraça, coloca o Brasil numa situação de enorme insegurança jurídica. E isso é péssimo para atrair investimento, para gerar renda e emprego em Minas e no resto do Brasil. Então, assim, se nós acharmos que essa é uma região que tem que ser preservada, então vamos fazer um movimento político, aprovar na Assembleia Legislativa. Aliás, já é parte que eu saiba da Serra do Curral tombada pelo próprio IBAMA, já é parte tomada pelo próprio município, então vamos aprovar uma lei e no governo estadual e parar com isso. Agora, o que não dá é para descartar os dados e evidências, um processo técnico. E porque agora que nós descobrimos que a Serra do Curral é a coisa mais maravilhosa, é o monumento, é o Pão de Açúcar daqui, então se não é agora, por que esse movimento não existiu
durante esse processo de 9 anos de trâmite. Mas a luta pela preservação da serra sempre existiu. E por que ela não foi aprovada? E por que não... O Olhe as Montanhas Mas por que é não foi um aprovado? adesivo de carro Existe uma desde que eu sou PEC. criança. Mas por que não foi aprovado? Por que não conseguiu juntar? Aí sim é uma questão política, mas assim, os movimentos ambientais e os especialistas técnicos também, que têm opinião diferente, se manifestam há muitos anos. Então, Beni, Felipe, nós estamos diante de um impasse, né? é importante dizer que tem uma PEC que tramita na Assembleia Legislativa desde o ano passado para viabilizar o tombamento a nível estadual da serra. Ela está parada lá desde antes dessa questão da mineração, do caso da Tamisa, que é a mineradora envolvida eclodir, ganhar as manchetes, mas está lá, é importante registrar que existe. Mas acho que para a gente concluir, passar régua nesse assunto, só para a gente ratificar uma posição do senhor, só acha então que há uma influência política que torna esse debate contaminado em demasia? É isso. Acho, porque estamos no ano eleitoral. Aliás, tudo foi contaminado em Minas, né? Aumento do servidor foi contaminado pela política. Pega aí, ó, a renegociação da dívida do Estado de Minas, manchado pela política. Serra do Curral, manchado pela política. A gente tem que saber a hora de fazer política, a hora de exploração eleitoral e a hora de olhar para o desenvolvimento econômico de Minas. Tem duas coisas diferentes. E tem que saber separar uma coisa da outra, porque senão tudo vira uma questão politizada, no mau sentido, de exploração eleitoral, e as coisas não andam. E, aliás, essa PEC não dá nem para culpar o Zema, porque o Zema tem 2 deputados e quem tem maioria na Assembleia são os outros partidos. Então isso não é nem sequer parte do governo Zema. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar de forma organizada a questão ambiental no Brasil. E essa é uma proposta cara ao Partido Novo e a minha candidatura. Por quê? O que mudou? O que mudou? Então eu vou até pegar um pouco da Serra do Curral como exemplo. Até pouco tempo atrás, pauta ambiental era assim, a turma da esquerda que gosta de preservar o meio ambiente para criticar o capitalismo, o empresário e o desenvolvimento econômico. Não tem nada a ver com isso. A pauta ambiental moderna é o oposto. É como conciliar o meio ambiente com o crescimento econômico. E isso não é governo que está dizendo, são os investidores. Nós estamos falando que hoje 1/3 do investimento global, em torno de 50 trilhões de dólares, tem um condicionante. E não é governo que está impondo, nem é o mercado. Que está dizendo assim, é o famoso ASG. Ou você respeita o meio ambiente, ou você olha para o social e para a governança, não tem dinheiro. Então, assim, é o mercado que está... O consumidor está dizendo que não vai comprar produtos de lugar que é desmatado. Então, existe uma consciência da sociedade hoje em torno da preservação. E o Brasil pode ser, como eu disse, a grande superpotência ambiental, por 3 razões. Primeiro que nós temos 50 milhões de terras degradadas, 50 milhões de hectares de terra degradada no Brasil. Não dá para fazer agricultura, não dá para fazer nada, mas dá para plantar árvore. Se nós pegarmos 3 milhões de hectares de terra degradada e plantar árvore, o Brasil vai ser o primeiro país carbono neutro do mundo. Imagina o que isso vai abrir a porta de investimentos para o Brasil. Então isso é muito importante. Segundo, vai gerar renda para os mais pobres. Porque esse projeto no Partido Novo vai começar com os pequenos proprietários de 1 a 10 hectares, o plantio de árvore, para organizar o mercado doméstico de carbono com 1 milhão de pessoas. E isso vai fazer com que você tenha que provar a manutenção da árvore, a certificação, para que essa pessoa tenha uma renda anual de R$500 por hectare ano. Então, isso é muito importante. Nós vamos gerar renda para os mais pobres, nós vamos atingir carbono neutro, vai abrir um mercado para investimento no Brasil. Então, essa é a parte do mercado. O que o Estado tem que fazer? O Estado tem que frear o desmatamento. Isso é uma política de Estado. E isso é o que esse governo deixou andar de uma forma irresponsável, o tamanho do desmatamento na Amazônia. E isso acaba retalhando o que há de mais produtivo e competitivo do Brasil, que é o agro. Caso eleito, o senhor pretende retroceder nas leis que foram autorizadas, de uso de agrotóxicos e outras medidas que foram aprovadas neste governo? Então, não. Algumas foram boas. Por exemplo, o que acontece com o negócio do agrotóxico? Bem, esse é um ponto muito importante. O Brasil demora 6 anos, 7 anos para dar autorização da utilização do agrotóxico. Quando sai a autorização, aquele agrotóxico já é velho, já tem agrotóxico de nova geração acontecendo. Então a gente está sempre atrasado. É o contrário.
Aliás, o agrotóxico velho é muito mais poluente do que os agrotóxicos de nova geração. Então, como é que a legislação brasileira tem que acompanhar o ritmo da inovação? Mas uma coisa que nós vamos começar a fazer e incentivar cada vez mais é justamente nós temos adubos orgânicos com o resto que nós podemos ter de casca de fruta, de outras coisas. O Brasil pode crescer em bioplástico, em adubo orgânico, em fertilizante de melhor qualidade. E, assim, nós temos um enorme caminho, porque nós temos todas as condições. O que o Brasil precisa é levar o meio ambiente a sério e entender que cada árvore desmatada é uma nota de real, de R$50, de R$100 que a gente está rasgando e jogando fora. Já que a gente estava falando de Serra do Curral, de montanhas, caminhos sinuosos, vamos para um outro caminho sinuoso, que é essa questão de terceira via. O senhor defendeu em um certo momento uma união de partidos do centro à direita para um debate, para abertura, diálogo em torno de um nome de consenso. Achar alguém ali que pudesse se contrapor a Lula e Bolsonaro. Agora, um grupo de partidos, tem o MDB, o PSDB, o Cidadania, quer anunciar no próximo dia 18 esse dito nome de consenso, esse tão sagrado nome de consenso. Na visão do senhor, isso vai para frente? Eu senti que o senhor, nas declarações recentes, que o senhor perdeu um pouco de fé nisso de terceira via, né? Acabou a terceira via. Aliás, dia 18 de maio é o velório da terceira via, porque não vai acontecer a terceira via. E não vai acontecer por uma razão muito simples. Essa negociação, antes, era baseada numa discussão de projeto de país. O que nós temos de fazer para a recuperação do país? Recuperação econômica, geração de renda e emprego. Depois, a conversa da terceira via foi sequestrada pelo caciquismo político. E o caciquismo político não quer discutir projeto de país. Eles querem discutir quantos deputados eu vou eleger, se apoia meu candidato no meu estado, se faz uma aliança comigo nesse outro estado. Essa discussão não interessa. Não interessa ao Brasil, não interessa ao brasileiro, só interessa aos partidos políticos que têm hoje como finalidade básica eleger o maior número de deputados federais. É isso que eles querem. E sabe por que, Ben, eles querem eleger o maior número de deputados federais? Porque é isso que determina o dinheiro. Fundo partidário, fundo eleitoral. Essas duas vergonhas que o Partido Novo não utiliza um único centavo. Porque dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário é dinheiro do povo. É dinheiro de quem paga imposto. Quando você compra lá a sua cervejinha que você toma, 60% da tua garrafa de cerveja é imposto. Quando você compra carne, 40% é imposto. E esse dinheiro do imposto que devia estar pagando, melhoria na educação, no transporte, na saúde, na segurança, o que está fazendo? Financiando campanha política de partido. É um absurdo isso. Nós gastamos esse ano, Guilherme, esses 2 anos, 670 milhões de reais para vacinar todos os brasileiros em 3 doses contra a Covid. Agora nós vamos gastar 5 bilhões de reais em 2 meses de campanha política? Essa conversa não interessa. E é por isso que a terceira via vai morrer. Porque o objetivo da terceira via é eleger o maior número de deputados federais, é o fisiologismo político, para garantir mais recurso público para suas próprias campanhas. Então não se discute país. Se não discute país, o Partido Novo não participa dessa discussão. Pois é, mas se a terceira via está morta, na visão do senhor, claro, é possível que o Novo ocupe esse espaço? Sim, porque vai diminuir o número de candidatos. Aliás, nós vamos ter eleição presidencial com o menor número de candidatos presidenciais. Lembra a última eleição? Tinha 13, 17 candidatos chegaram a ter. Nós vamos ter essa eleição 4, 5 candidatos. Isso é bom. Isso é bom para a eleição. Isso é bom para o eleitor poder discutir as propostas, isso é bom para o eleitor entender melhor as propostas e, inclusive, poder optar fora dessa bolha Lula-Bolsonaro. Dá para pensar no Novo, cortando rapidinho, claro. BN, dá para pensar no Novo fazendo aliança com alguém a nível nacional, já que vão haver menos candidatos na visão do senhor? Não, eu sempre disse, em todas as conversas, aliás, conversas pessoais minhas com o Moro, com a Simone Tebet, com o Mandetta lá atrás, que tem que ser uma conversa em torno de agenda de país. Como é que nós vamos fazer? Aliás, a terceira via tinha que chamar, sabe assim, a única via para gerar crescimento econômico, renda e emprego para o Brasil. Essa que é a discussão. É isso que o povo quer. O povo quer saber assim, como é que vai ter mais dinheiro no meu bolso? Chega, porque os últimos governos só vêm tirando o dinheiro do meu bolso. Por meio de imposto, por queda de renda, por aumento de inflação, por aumento do desemprego. Então como é que faz isso? E se em torno de um tema desse,
Estamos abertos à discussão. Vamos conversar. Precisamos aprimorar propostas. Eu não queria perder o bonde. O senhor citou a questão do imposto aí várias vezes. O senhor é a favor do imposto único ou tem outra proposta? Não, sou totalmente contra o imposto único. Eu sou a favor. O que nós precisamos aprovar é a simplificação do sistema tributário. Aliás, é o projeto que estava tramitando no Congresso Nacional, que é a PEC 45 a 110, que é a simplificação do sistema tributário. O que é isso? Hoje, pegar 5 impostos, transformar num único imposto de valor agregado, que é o que o mundo inteiro faz. O Brasil tem que começar a padronizar as suas regras tributária, trabalhista, administrativa, regulatória com o mundo. Por que a gente tem que criar uma jabuticaba cada vez que vai pensar numa reforma do Estado? E isso é importante, inclusive, para aumentar a segurança jurídica. Se o mundo inteiro usa imposto de valor agregado, por que a gente vai fazer um negócio diferente? Só para criar insegurança? Então, assim, não faz o menor sentido. Aliás, por isso que eu defendo muito o ingresso do Brasil na OCDE. Por quê? Porque vai obrigar o Brasil a padronizar as suas regras com as regras que são referências no mundo. Isso vai trazer estabilidade para o investidor. E estabilidade nas regras é vital para a retomada do investimento. Felipe, mudando um pouco o rumo da prosa, o senhor coordenou o programa do Alckmin, não foi? Sim, em 2018. O Alckmin agora classificou Lula como o maior líder sindical do país, ouviu lá a Internacional Socialista. Chamado de companheiro agora. No evento do PT. Qual era o verdadeiro Alckmin? O de lá, o de cá? Como é que o senhor vê essa transformação do candidato? Bom, eu vejo o Geraldo Alckmin sempre do lado oposto ao PT, fazendo oposição ao PT, como um grande líder que foi do PSDB, sempre defendendo as reformas de Estado, sempre defendendo a moralização da política pública, e muito me entristece ver uma figura política dessa envergadura apoiar um candidato que, na verdade, é o autor do maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que é um ex-presidiário, que aparelhou o Estado brasileiro, que preparou o caminho para a sucessão com Dilma Rousseff, que é responsável pela maior recessão econômica da história do Brasil e pelo recorde de desemprego. É isso aí, esse é o legado do PT. Então, assim, alguém que acha que este líder sindical vai salvar a democracia, quando ele tentou corromper a democracia com o mensalão, com o petrolão, ao meu ver, é um erro de juízo. Mas, como um bom democrata, eu respeito a escolha das pessoas, mas discordo totalmente da escolha Mas o que Geraldo levou Alckmin para lá? Porque Geraldo Alckmin acha que que Bolsonaro é uma maior ameaça à democracia do que Lula. Isso para mim é auto-engano. Porque todo populista, não importa se é de direita ou de esquerda, a gênese desses líderes é minar a credibilidade da imprensa livre, da justiça, do Congresso, para dizer que eles são os únicos legítimos representantes da vontade popular e que todos os outros são, na verdade, golpistas da elite que tentam sabotar a vontade do governo. É isso, é assim na Polônia, é assim na Hungria, é assim na Turquia, é assim no Brasil. Não tem, isso é a natureza do populismo. Isso é um fato. Isso eu não estou criticando um ou outro. Isso eu estou dizendo qual que é a gênese desses populistas. O senhor fala muito essa palavra, né? Populismo. Desde aquele evento em novembro do ano passado, que foi o primeiro lançamento da pré-candidatura do senhor, só tem batido nessa tecla de que há populismo de direita e populismo de esquerda. O senhor falou do auto-engano do Alckmin, de achar que Lula não está no mesmo patamar negativo que Bolsonaro. Entre os dois, Felipe, se houver um segundo turno, que hoje é o cenário mais provável, para que lado que o senhor vai? Não, é o cenário mais improvável. É isso que eu estou dizendo. Eu vou aqui refrasear o que é o populismo. Populismo é alguém... digo que é o cenário mais provável, populismo... eu estou baseando nas pesquisas. Então, as pesquisas é olho no retrovisor. Eu falei, quando a eleição ainda não entrou no radar do brasileiro. O que é o populismo? O populismo é um cara que promete que vai gerar emprego e gera desemprego. O populismo é um cara que diz que vai fazer a economia crescer e faz a economia afundar. O populismo diz que o cara que está lá para defender a pobreza e multiplica o número dos pobres. Isso é populismo. Isso é exatamente o contrário do que aconteceu em Minas, né? O nosso mineirinho Zema trabalha, arruma as contas, gera emprego, melhora o serviço público, atrai 280 bilhões de reais
Isso é governo sério, é governo baseado em resultado, é em governo em que o cidadão está no centro e não está essa defesa de privilégios para a categoria, e seja a categoria do que for, pode escolher qualquer uma. Porque tem o centrão político, mas também tem o centrão empresarial, tá cheio de empresário que defende ideais liberais, pega o avião para Brasília para defender subsídio para sua indústria, reserva de mercado aqui, não deixa o concorrente entrar. Então assim, esse é o Brasil. Que eu digo, sabe o que é populismo? É você demitir 4 presidentes da Petrobras achando que vai cair o preço da gasolina. Isso que é populismo. Isso não é... O que é populismo? O que é um governo sério? Onde é que a gente vai tirar recursos para evitar que a oscilação do preço do botijão de gás ou da gasolina afete a vida do brasileiro? Onde é que está esse dinheiro? Aí precisa conhecer de gestão pública. Você precisa saber que tem recurso, por exemplo, do pré-sal, que é a partilha, tem os recursos do royalties de petróleo, que você poderia ter criado um fundo de estabilização e usado esse dinheiro para evitar grandes oscilações nesses preços. Isso é governo sério. Governo populista é o que demite o presidente em vez de resolver o problema do cidadão no bolso dele. A respeito da gestão do governador Zema, paira sobre o nosso governador uma situação crítica, né? O prazo do ministro Barroso para o ajuste fiscal terminou no fim de abril e a qualquer momento pode ser cobrado do governo de Minas o retroativo de bem mais que 30, quase 40 bilhões de reais. Isso seria de uma vez, fora o restante da dívida. Como é que o governador Zema vai lidar com isso, já que a Assembleia, embora tenha entrado ontem, né, em regime de urgência, né? Isso. Se não for votado... O projeto, se não for votado, vai travar a pauta, enfim... Essa coisa não está saindo do lugar. Como é que vai ser isso? Bom, a primeira coisa que eu vejo é que, num ano eleitoral, dificilmente isso vai sair, porque, inclusive, o presidente da Assembleia Legislativa é um dos supostos candidato a vice do adversário político do Zema. Então, ele não tem nenhum interesse em fazer o Zema ser a pessoa que vai receber os louros de ter resolvido a questão da dívida de Minas. Olha que irresponsabilidade política. Olha que irresponsabilidade política a gente está tratando aqui. E é óbvio que o Barroso, que é um ministro supremo com sensibilidade não só jurídica, mas política, não vai executar uma dívida do Estado de Minas, e justamente num período de agora até outubro, porque não faz o menor sentido. Para que nós vamos criar tumulto? O que vai acontecer é esperar o resultado das eleições para ver se tem negociação ou não. É assim que deveria portar. Por quê? Porque não faz o menor sentido isso. É você jogar água na fervura, politizar ainda mais uma questão que o governador se esforçou para resolver, porque equilibrou as finanças do Estado, cortou desperdício, e agora uma irresponsabilidade de um aspirante a vice na chapa do adversário político querendo sabotar. Não é o governo Zema, não, é o Estado de Minas, são os mineiros. É isso que a gente tem que levar em consideração, o que é política populista. Isso é política populista, total. E nós precisamos combater o populismo. Aliás, nós estamos nessa eleição, como candidatura presidencial, para mostrar ao Brasil que tem um caminho, e só tem um único caminho, e que é o antipopulismo, para o Brasil voltar a crescer, a gerar renda e emprego. É governo sério, baseado em resultado, olhando para o cidadão e não olhando para feudos de privilégio, como é o que vai acontecendo no Brasil. Como se diz aqui em Minas, né, ligando Lé com Lé, Cré com Cré, né? Eu suponho que o senhor acredite na vitória do Zema, na reeleição, mas é fundamental que ele crie maioria na Assembleia. Senão ele estará apenas, digamos, adiando a solução desse problema. Sim, exatamente. Ele precisa, e ele sabe disso. Por isso que ele está trabalhando numa grande aliança, numa aliança partidária maior. Ele tem que contar com a boa vontade do Barroso e depois trabalhar pela formação de maioria. Não é nem contar... Porque essa questão do ajuste fiscal, ela não vai desaparecer. Exatamente. Ela terá que ser resolvida. Não, ela terá de ser resolvida mesmo. E se tiver de honrar, eu tenho certeza absoluta que o governador Zema vai honrar. Se por acaso o Barroso resolver executar isso, o governo vai pagar. Mas vai pagar com o quê? Vai diminuir, de novo, problema, vai criar outro problema. Vai criar problema na saúde, no transporte, em outras áreas que o governo avançou muito. Por causa de uma irresponsabilidade. Folha de pagamento vai causar problema. Tudo que resolveu, você tem um problema, porque você tem que honrar. Aliás, isso não é uma coisa de um governo democrata. Né? Não é aprovar uma PEC de precatório, uma vergonha nacional. Precatório é uma dívida que você tem a receber com o Estado. Você já ganhou o processo do Estado na Justiça
E agora está dizendo assim, não, você não precisa pagar isso, porque a gente vai usar esse dinheiro para aumentar o fundão eleitoral. Não, nós vamos pegar esse dinheiro aqui para dar reajuste para servidor. É um absurdo, gente. É um negócio que é de uma irresponsabilidade. E não é possível que a gente ache que isso é melhor, que tem um que é um melhorzinho um que o outro. É tudo igual. É farinha do mesmo saco esses populistas. Eles vão acabar com o Brasil e pior, vão acabar com a democracia. Você pode escrever, nós vamos ter a maior crise institucional da democracia brasileira, venha a quem vencer qualquer um dos dois. Vamos ter, sim, o maior problema desde a redemocratização do Brasil. Vamos ter enorme problema em manter a democracia funcionando nos próximos 4 anos, se os populistas vencerem. Mas o que o senhor prevê, projeta em termos de problemas nesse sentido, de possíveis riscos à democracia caso eles vençam? Bom, o primeiro risco está claro, já está dado. Um não vai aceitar a legitimidade do outro. Uma das coisas da democracia é você respeitar a regra do jogo. É você respeitar que você foi vencedor na eleição e que o Beni perdeu a eleição. Agora, se o Beni não reconhece que o Guilherme ganhou a eleição, temos um problema. Então, o que nós vamos para a trincheira? Nós vamos dizer que a eleição é ilegítima? Nós vamos dizer que existe fraude? O Novo votou pelo voto impresso? Votou, né? Dividiu o voto. Dividiu o voto? Assim, teve gente que votou a favor, teve gente que votou contra. Ficou como? Pau a pau ou não? Nós temos 8 deputados, eu não sei quanto é que foi exatamente a votação, mas eu soube que houve uma divisão no voto do impresso. E o senhor é contra ou a favor? Eu sou contra. O voto contra impresso. o voto impresso? Lógico, é óbvio. Nós avançamos nisso. Nós temos que melhorar cada vez mais a auditagem do voto. E tem que melhorar todo ano, toda eleição, porque os hackers andam mais rápido do que o próprio sistema. Então é verdade, tem que fazer. E é isso que o Supremo fez. O Supremo acabou de fazer uma sessão, convidou todos os hackers para entrar no sistema, para testar a segurança do sistema. Aí não sai nem nota, né, no jornal. A palavra hacker tem uma conotação negativa, né? Mas na verdade o hacker é ele faz um trabalho positivo. Faz um trabalho positivo. Ele tenta desafiar o sistema. Isso. E aí o que aconteceu? Nada foi feito. Nenhum hacker conseguiu entrar e adulterar o resultado da eleição. Agora isso sai nota de rodapé, né? Agora o Bolsonaro fala que a eleição é legítima, sai em tudo que é manchete de jornal. Então tem uma desproporção em relação às coisas. E isso alimenta essa polarização, essa desconfiança em relação à democracia. Mas então, por que nós vamos entrar em crise? Porque a primeira coisa é que quem perdeu a eleição não vai aceitar o resultado de quem ganhou. Isso vai criar uma tensão no país absurda. E outra coisa, Lula já prometeu também controle social da mídia, censura. Que mundo que a gente vai entrar, gente? Como é que nós vamos ter democracia com censura da imprensa, não reconhecendo o resultado, minando a credibilidade do Supremo? Como é que nós vamos ter democracia funcionando? Se você está dizendo que tudo que representa os valores democráticos ou é ilegítimo, ou é capturado por uma elite, ou não funciona. Problema sério nós vamos ter. Por isso que essa é a eleição mais importante da história do Brasil desde a redemocratização em 1985. Nós temos de pensar que Brasil nós vamos deixar para os nossos filhos e netos. Caso haja segundo turno e com esses dois candidatos, o senhor está certo de que o perdedor irá contestar o resultado? Vai contestar legalmente, eu digo? Eu digo que nós vamos ter período de enorme turbulência, porque se não contestar oficialmente, vai contestar na trincheira dele. Se a eleição foi roubada, isso foi acontecendo. Isso é que não pode acontecer no Brasil. Por isso que nós temos de ter paz. Por isso que nós precisamos de um presidente capaz de pacificar o país. E nenhum dos dois tem competência de pacificar o país. O que aconteceu na vitória de Dilma foi errado, então, aquela contestação logo depois do resultado? Não, foi uma contestação que o Aécio fez, mas reconheceu, teve apuração, reconheceu o resultado. Reconheceu, contestou. Foi feita, mas não é que ele, durante a contestação, ficou criando palanque, dizendo que ela não pode assumir o poder, não foi nada disso, continuou respeitando a regra do jogo. E quando saiu o veredito do Supremo, o Aécio acatou e respeitou e o jogo continuou. Não é o que está acontecendo no Brasil hoje. Então, assim, não tem democracia se nós não concordarmos com o que eu chamo do mínimo denominador comum de determinados valores, de determinados princípios, de determinadas regras. Não existe democracia que funcione sem essas coisas. E essa polarização política vem corroendo esse mínimo denominador comum.
Isto é um problema muito sério que nós estamos enfrentando no Brasil. Nós temos mais 2 minutinhos, então vou pedir licença para o Guilherme para fazer essa última pergunta, porque eu não posso deixar de fazê-la. Quando começar a campanha, como é que vai ser o seu palanque aqui em Minas, considerando que o governador Zema e o presidente Bolsonaro estão sempre aí trocando afagos e existe uma boa relação entre eles? Bom, primeiro que um governador deve sempre cultivar boas relações com o presidente do dia, não importa se é o Lula ou Bolsonaro, é importante para o governo. O governo do Estado não tem que entrar em seara. O que o governo do Estado tem que opinar sobre a política federal? Não tem que fazer nada. E o Zema, nesse sentido, é um bom mineiro. Ele mantém boa relação com todo mundo. Agora, isso é muito diferente em dar palanque, em apoiar. Zema já deu várias declarações oficiais que vai apoiar o meu nome, o candidato do Partido Novo. Então isso aí não tem problema. E para mim não precisa fazer uma declaração por semana. Eu não tenho insegurança em relação a isso. Se o Zema já falou abertamente que vai me apoiar, tá bom, vai me apoiar, eu vou tocar a vida. E se cultivar boas relações com o governo federal, acho ótimo. É isso que, se isso é bom para Minas, maravilha, não tem problema nenhum. Agora, o que nós temos de pensar é que Zema tem uma eleição estadual, tem que resolver o seu palanque estadual, tem que ter maioria na Assembleia para continuar o seu trabalho. E eu vou estar na esfera federal. E a vida é assim, a vida corre assim. E vai ter problemas. O problema, não, bons problemas, né? Por exemplo, o PSDB vai participar da aliança do Zema ou não? Mas significa que se o PSDB estiver na aliança do Zema, ele tem que apoiar o João Dória? Não tem que apoiar o João Dória. Por que a gente só fala do Bolsonaro? Tem o João Dória lá também. E se o União Brasil tiver aqui, ele vai ter que apoiar o Bivar? Não vai apoiar o Bivar. São composições políticas distintas com realidades locais. E a gente tem que saber fazer. Esse é o jogo da democracia. Quero agradecer muito a participação do Guilherme Peixoto, nosso repórter de política, da Editoria de Política do Estado de Minas. E, obviamente, agradecer a sua presença, candidato. Posso chamar de candidato? Pré-candidato é estranho, né? Tudo bem. Melhor chamar de Felipe, que é mais fácil, bem. Mas agradecer a sua presença aqui, muito esclarecedora, muito enfrentando obrigado. as perguntas de frente e participando do debate, que é o mais importante, né? Esclarecer os eleitores e os cidadãos, né? Sobre todos esses assuntos importantes para todos nós. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Beni, muito obrigado, Guilherme. Um grande prazer participar aqui desse bate-papo com vocês. E a você que nos aturou aqui nesse tempo, que nos prestigiou com a sua audiência, nosso muito obrigado. Até o próximo programa.